Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ExaCast. E aqui nosso primeiro convidado, que é o CTO da Exa Networks. Se apresente pra galera aí, Mr. Wallace Andrade. Fala galera, fala Andrezinho, tudo bem? É um prazer poder estar aqui, iniciando esse projeto, né? Fazendo parte aí da gravação do ExaCast, compartilhar um pouco de conteúdo, discutir algumas ideias, trocar aquela ideia maneira, né? E aí a gente começar a ter esse feedback, essa interação, esse networking com a galera. Show de bola. Wallace, fala um pouco sobre sua carreira, aonde você começou, o que você faz hoje. Faça um breve resumo sobre Um breve você. resumo? Um breve resumo Então, de 30 minutos. 30 minutos? Cara, então, como que eu comecei nessa carreira, né? Então, assim, eu estudava engenharia química, na verdade, estudava engenharia química na UERJ aqui do Rio de Janeiro. E aí, de lá, eu tive contato com. Infelizmente, passou por alguns problemas estruturais a faculdade, não teve muito investimento do Estado. Então, a gente pegou, no primeiro período, por exemplo, eu fiquei de greve. Então, fiquei bastante tempo sem estudar. Aham. Normalizou e tal, mas ali por volta ali do quinto, sexto período, a gente teve uma greve bem severa e a gente comecei a repensar, porque era no auge ali de 2012, 2013, petróleo, então a engenharia química estava em alta e eu sempre gostei de química, sempre fui da área de exatas na escola. E aí pô, vou fazer engenharia porque dá mais dinheiro do que química, né? Não quero ficar no laboratório, também quero usar isso e ter benefício, né? Então fui para engenharia e tal. Só que chegando lá a gente vê que não é muito bem assim. Então já começou a ter um pouco de frustração ali. Você E queria seguir uma, aí, uma área mais petrolífera o ou, que que ou, eu ou achava? não? Eu achava que o engenheiro, assim, ele ia pra fábrica, com a prancheta na mão, capacete, mexia a mão em válvula. Isso até acontece, tá? Mas Aham, assim, você não é o cara que vai inventar a fórmula química de um produto inovador. Eu, pô, tipo, aham. novato vou fazer isso. Não é assim que funciona, né? Só que a gente não imagina que seja assim até que a gente veja. Na prática, cara, vários amigos lidavam com planilha, tá ligado? E você era engenheiro para ser contratado como técnico. Não fazia sentido, De passou a fato. não fazer sentido. Hoje tem amigos da faculdade que realmente desempenham cargos de engenharia de processo, indústrias, mas assim, eles caminharam uma longa jornada até chegar lá, né? Não foi tão fácil assim. A Aham. competição era muito grande também, e aí foi somando esse fato de greve e tal. Aconteceu que no meio do caminho eu tive cálculo numérico, que envolve Aham. programação ali para você fazer cálculos em si de forma repetitiva, que existem fórmulas ali que você não consegue resolver matematicamente, mas você faz iterações até que isso se resolva. Então, o cálculo Que numérico legal. entra nesse sentido. Você consegue aproximações ali você itera 1 milhão de vezes e o seu resultado fica muito perto, né? Resumindo Entendi. aí. E aí, como eu tive contato com programação, comecei a gostar. Aquela época já estava surgindo aí as ideias de JavaScript, de desenvolvedor web, de aplicativo. Então, aquilo para mim me chamou a atenção. Gostei da tela preta. Aí resolvi fazer análise de sistema. Como Mas você migrou, você acabou migrando de área no acabei final do dia migrando. ali. Por um tempo eu cursei as duas, cursei as duas simultaneamente, porque eu não tinha como trancar, que uma era no Rio de Janeiro e outra era em Aham. Niterói, que era outra cidade, né? Então eu tive que cursar as duas até que eu tranquei e fiz análise de sistema e aí mergulhei para tecnologia, né? Saí da Isso foi em qual engenharia, período lá da de química? Engenharia química? Você foi fui até ali que no período sétimo dela? período que eu parei. Nossa, você Sétimo já período. tava, você tava bem próximo de finalizar, né? Faltava o Mais quê? ou Um ano e meio, é menos, isso? mais ou menos, porque ainda faltava bastante coisa que eu comecei a pegar menos matéria para conseguir conciliar com a outra que eu tava fazendo, Ah, né? tá. Porque se eu pegasse, era 10 matérias na grade lá e pegasse mais 10 na de análise, nossa, velho, eu já não tinha É. vida, então eu ia ficar mais sem vida ainda. Não tinha Aí o cara vem condição. trabalhar com, reclama que não tinha vida e vem trabalhar com telecom. O que que aconteceu, né? Nesse meio do caminho, aí, graças a Deus, consegui uma vaga aqui num provedor local, né? E aí Legal. foi onde eu entrei, call center. Cara, quando eu cheguei lá, eu vi que eu não conhecia, eu sabia, eu usava internet e tal, mas eu não tinha noção do que era, né? Como é que funcionava. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí, Aham. chegando lá, eu já vi que dentro da empresa tinha uma galera que fazia algo diferente.
O Aham. cara, eu quero ir pra lá, porque ali os caras pensam. E eu não sou o tipo de pessoa, isso é personalidade, né? Que não gosta de Uhum. coisa muito mecânica. Eu gosto de Aham. coisa Coisa que faz você repetitiva, né? pensar, que faz, Uhum. se desafia a pensar, raciocinar e etc. Tanto que eu gostava de matemática, né? Que coisa de exata não é Aham. à toa. Matemática, química, física. Então, cara, eu vi que ali tinha algo diferente. Foi. Aí entrei no call center, telefone, atendendo, pá, fui galgando. Tive oportunidade de crescimento, fui para o NOC dessa empresa, fui crescendo até chegar à parte mesmo de coordenação de rede lá, Que como legal. sênior na empresa e tudo mais. E aí foram 2, 3, 4 anos resumindo bastante aqui, né? Aham. Mas foi assim que eu caí na telecom, desse jeito. E aí, conforme, como uma pessoa curiosa, né, querendo aprender, fui estudando. Ao longo desse caminho, tirei certificações também. Hoje tenho o HCP Huawei, por exemplo, tenho da Nokia, Juniper, que a gente, Legal. ao longo do tempo, eu fui trilhando isso para cada vez mais me aperfeiçoar, né, nesse meio. E a engenharia ficou para trás, realmente não tive. Não, cheguei ao ponto de, cara, como eu já estou com a carreira avançada na telecom, já não faz mais sentido eu voltar para engenharia porque não vai me agregar em nada. Entendo. O que tinha que me agregar na base, que te dá um raciocínio lógico muito bom, isso eu acho muito legal da engenharia em si, Aham. valeu, mas dali para frente já não faria mais sentido. Entendi. Então, E aí, por fim, você acabou, parou em engenharia química, focou na DS ali e finalizou a DS. finalizei a DS. Finalizei a Entendi. DS, tanto que hoje eu também desenvolvo aplicações aí por fora. Tenho NetConfig, sociedade também que eu faço parte hoje como um coordenador ali de projetos NetConfig, software de automação, Legal. né? Então, acabou sabendo uma base legal hoje. Até como freelancer também, já fiz serviço, faço serviço por fora ainda. Porque ficou mais como um hobby, né? Agora a Lógico, telecom em aham. si é a atividade principal, né? Legal. Para quem não sabe o que é o NetConfig, o NetConfig ele é um software de automação de rede, que ele vem com a ideia ali de tirar aquela parte, aquele serviço repetitivo do provedor, né? Então ele faz a parte de backup automático dos equipamentos. Ele vem com a ideia também de abstrair a questão do CLI, a famosa tela preta ali, né? Tirar a questão do SSH, você configurar as coisas diretamente para uma interface web, para poder diminuir a possibilidade de erro humano, diminuir o OPEX do provedor, né? E até mesmo a parte mesmo de SSH ali, ele tem um terminal interativo que ele faz auditoria, então assim, acaba diminuindo muito a dificuldade operacional do provedor, né, através de um software que automatiza tudo aquilo para ele. É um software que está Exatamente. desde 2017 em desenvolvimento, né? Então assim, já faz um bom tempinho que a gente está nisso daí, né? Até antes de tu, bem antes de tu entrar, né, Bem antes, Wallace? bem antes, bem Bem antes. antes de E tu é entrar. aquele conhecimento lá de trás acabou trazendo também aí agregando hoje para o NetConfig e para a empresa, né? Para a Hexa como um todo, que a gente sabe que hoje telecom e programação, automação, elas estão andando de mão dadas daqui para frente, né? Já não Com são mais certeza. coisas separadas, né? Nesse provedor que você trabalhou, o que que vocês utilizavam mais no parque lá? Era Huawei, Juniper, Huawei. usavam OSPF, SIS? Predominantemente Como é que Huawei. era? Predominantemente Huawei. Quando eu cheguei à operação, ela já tinha um tamanho bom, né? Já atendia Aham, ali o estado do Rio, já estava legal. colocando o pé para fora do estado, né? Então, assim, era 98% Huawei, desde borda até os equipamentos de backbone ali, switch, tinha variedade boa de switch. O 6720, o EI, HI, Legal. 5720, esses caras todos, a parte de B2B, OLT Huawei também, isso eles tiraram de letra, que eles realmente padronizaram o parque Ah, isso é todo, até importante, o cara. maquinário de DWDM também era Huawei, inclusive, então, cara, fechou ali com a Huawei muito, muito legal. Isso facilita muito você de fazer até automação, até de operar, porque é meio que uma língua É só, né? lógico. Você não tem aquele problema de interoperabilidade, essas dificuldades que às vezes surgem quando você faz uma mescla muito grande, né? Que tal vendor faz de uma coisa, mas tal vendor faz a mesma coisa, só que de outro jeito, ele não suporta a RFC do mesmo jeito.
Então esse tipo de coisa não tinha problema, né? Apesar de Huawei ter uma característica bem bizarra, né? Que cada equipamento eles também fazem de um jeito, né? O de SLAM é de um Então, jeito, o LT de só outro, o que de roteador de Huawei outro, para switcher de outro. Huawei ainda é mais É ainda fácil mais do que... fácil. É Pelo mais menos manter o fácil. display, né? O comando display Ex- existe ainda, pelo menos em todos. Exato, exato. O display current ali é o mesmo, né? Agora, o LT, então, nossa, é muito diferente, muito diferente. É uma coisa bem estranha da Huawei. Claramente, essas são equipes diferentes que fazem, né? Mas é Claramente. uma coisa bem estranha. Na questão de IGP, etc., o SPF, SIS, o que você via ali na questão de protocolos e tecnologias que utilizava? Teve alguma coisa que você viu que você teve que se adequar ali? Como é que foi? Cara, teve bastante, porque foi como eu falei, eu não tinha background de telecom. Aham, Então, eu vim da área de engenharia, e caí na área de desenvolvimento, né, que é a ADS, e fui para telecom. E ali eu comecei a estudar. Então, quando eu cheguei lá, no início, cara, eu queria entender o que que era VLAN, interface VLAN, o que era isso, como é que aham, funcionava, porque eu ouvi o pessoal falando, mas eu não sabia o que era. E aí, conforme eu fui evoluindo, né, o conhecimento foi sendo construído, só que esse provedor ele já fazia uso, por exemplo, de engenharia de tráfego, já uhum, fazia uso, tinha o SPF configurado, tinha borda, tinha legal. várias bordas, inclusive, não era uma só. Então tinha IBGP ali de uma forma bem grande, digamos, né? Eram várias bordas, tinham caixas para clientes, então uma arquitetura de rede assim bem avançada no final das contas, né? Então, Já entrou em ambiente de gente grande, né? Já foi uma sim, coisa já assim, entrei já em que não ambiente de gente foi. grande. Já Uhum. entrei em ambiente de gente grande. Então, uma primeira missão aí que eu peguei foi entender como que funcionava aquela rede. Como é que fazia para o cliente ter internet naquele lugar, né? E até para quem Aham. está estudando, para quem talvez esteja vendo isso e está no provedor e não sabe por onde começa, cara, se você tem essa oportunidade, pega e entende como funciona essa rede. Como é que ela está sendo executada? Porque isso me ajudou muito a entender por que que era feito tal coisa, por que que se ali podia entrar outra coisa, porque no meu laboratório Aham. eu conseguia fazer de outro jeito o mesmo serviço, então por que que não pode ser assim? Aí eu começava a Sim. perguntar, cara, isso aqui tá assim, mas por que que não pode ser assim? Foi onde que eu fui começando a me questionar, a construir um raciocínio lógico, né? Ter senso crítico, que é muito importante no nosso meio, né? Você saber criticar, entender por que está sendo feito e propor Aham. melhorias, né? Então fui evoluindo ao longo disso, mas foi desafiador conseguir entender como que funciona, porque engenharia de tráfego é uma cereja do bolo, digamos, né? Uma coisinha E a mais acaba ali. que muita gente se limita, mas é uma, cara, tem literatura só sobre isso, né? A gente mesmo na Hexa ministra treinamentos de MPLS e fala de TE, e, cara, não dá para falar tudo, porque Não, é não dá, muito infelizmente. extenso. Por Então mais que a gente é queira. desafiador, realmente foi assim. Mas foi bom. Várias tecnologias em conjunto, eu acho que foi uma oportunidade muito boa que eu tive ali de crescimento, de conhecimento também, de construir conhecimento. Que legal. Você falou que lá você usava o SPF, você tinha vários routers de borda e etc., caixa para cliente e tal, né? Em algum momento você sentiu que o SPF ali ele já estava chegando no ápice? Porque a gente ouve muito o provedor, por exemplo, vou migrar de ASIS, de OSPF para ASIS por conta de escalabilidade. Existe um limite máximo de equipamentos numa área OSPF, né? Então existem muitos mitos ali entre um protocolo, um IGP e outro, né? Em algum momento vocês cogitaram essa migração ou não? Isso nem passou pela cabeça? Já passou, chegou a passar, a gente chegou a discutir ideias sobre isso, só que o que que acontece? O SPF ele tem uma hierarquia muito rígida, né? Uhum. Então, a questão de áreas, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é dividir em áreas para segmentar a sinalização de LSA, é legal, mas tudo tem que fluir pela área zero. E assim, a rede ela crescia de uma forma muito agressiva. Então, Entendi. cara, às vezes de uma ponta da rede surgia um transporte, um DWDM para ligar com o outro lado da rede. Então, se isso não for para a área zero, como é que eu vou fazer? Então, tinha essa Aham. dificuldade que já era uma barreira. E, em segundo lugar, a gente não chegou a ver uma limitação. Daqui para a gente tem que fazer essa divisão de áreas, né? Porque a gente tinha ali mais ou menos na época que eu saí, se eu não me engano, eram mais ou menos uns 150 nós rodando o OSPF ali.
Isso só de backbone, você conta a CPE e Backbone. etc. Só de Backbone. backbone, Só backbone. host no LSDB. Host Isso, no só LSDB, backbone. tá. E assim, não ficar com o BFD, né, Uhum, com protocolos ali para ter um HA, né, para ter alta uhum, disponibilidade, a gente não sentiu necessidade de dividir em áreas. Mas, claro, cogitava-se o projeto, né? E aham, aí a gente sempre esbarrava nisso, nessa dificuldade do SPF, essa hierarquia que você tem que seguir e a real vantagem que isso vai trazer para a gente em relação ao custo que vai ter de implementar, de fazer essa divisão. É porque aham. a rede estava crescendo para vários estados, então assim, o Rio de Janeiro é predominante. Eu vou deixar numa área só, vou dividir. Onde é que vai ser a área core da rede, o backbone de fato? Fazer esse Sim. desenho, sendo que é meio que uma rede mutante, que não para de crescer, que vários enlaces, cada vez mais alta capacidade ali. Então a gente não viu essa necessidade. E essa coisa de ASAS melhor que o SPF, mano, isso hoje eu acho que é muita teoria. É muita teoria, porque os hardwares hoje eles evoluíram muito. Então, você dizer que um é melhor que o outro só porque, por exemplo, o ASAS está ali encapsulado na camada 2, ele é mais rápido que o. Não, cara, não necessariamente. Eu acho até que o ISS ele traz ali uns desafios que ele não é tão trivial quanto o SPF. Tem a questão do net address dele lá, que é aquela coisa da área, que você tem que, aquele endereço grandão que você tem que usar, e outras coisas que suporte de equipamento. Nem todo equipamento suporta. Então, assim, como é É, que fica? traz um custo operacional Traz um custo operacional. que garantir que a equipe toda esteja habituado a atuar com aquele protocolo, né? Exatamente. Garantir que todos os seus equipamentos tenham suporte. Aí, se o provedor participa de um processo de M&A, por exemplo, que vai comprar um provedor que só usa Datacom, começou as gambiarras, né? Então, Aí começou a questão de você ter que fazer route injection de ISIS para o SPF para nossa. ISIS, aí, cara. Nossa. Então, e falando de route injection, por exemplo, uma otimização lá que a gente executou no backbone, conforme ele foi crescendo, né? Não se teve Uhum, tempo hábil para analisar isso, mas conforme a rede foi estabilizando, a gente começou a fazer melhorias. Uma delas foi essa, que às vezes nesse copia e cola, você vai ali e vai só copiando e colando, e acabou que a aham. gente tinha essa duplicação de LSA sem necessidade. Então a gente eliminou Faz a o route LSDB ficar injection gordinha à do toa. backbone por completo. Então, isso já deu uma supressão de LSA muito boa, já deixou ela reduzida. Teria como reduzir mais, né? Deixar só loopback, por exemplo, era uma coisa que a gente podia fazer, mas nem chegou a fazer porque não se cogitou necessidade, né? Que com o uso do BFD e do TE com FRR também, a computação ela já não era mais tão problemática assim. Então, a gente não viu necessidade. Eu não sei hoje como é que tá, talvez já tenham implementado isso, não sei dizer. Aham. Mas era uma coisa que podia ser feita ali para otimizar, né? O IGP. Porque entra aquela lógica, né? Qual a utilidade que você tem do barra 30 de comunicação entre outro equipamento, por que que você vai distribuir isso no backbone? Ele não serve para nada, né? O que realmente Exatamente. tem relevância é a loopback devido a você precisar Uhum. ela para gerar as FAQs no TLS, Sim. né? No TLSP, então acaba sendo totalmente E irrelevante. outra coisa também, falando de área ainda do SPF, é que não adiantaria nada a gente dividir em áreas se não houvesse a sumarização de fato. Porque É, senão você só vai ter o LSA que era um, vai passar a três para ser transmitido para outra área. Então, que sentido é. teria? Não faria sentido. E como os enlaces não foram pensados para isso, a gente teria que ter uma demanda para começar a ajustar isso, que não fazia sentido, não tinha ganho. Qual o ganho de ficar trocando enlace no backbone? Né? E até ia ser até pior, porque tinha casos onde a gente usava o split path ali no TE para forçar alguns caminhos pela rede de alguns serviços, né? Para ter Uhum. a melhor latência possível, a melhor qualidade possível. Então eu teria que ainda fazer esses ajustes depois de maneira retroativa. Então, cara, não tinha porquê. Não tinha porquê. Eu particularmente eu gosto da ideia do ISIS, né? Mas se isso não começar não começar do começo, né? E ter essa ideia de que você vai ter que se preocupar que tem vendor que não tem suporte, etc. A dor que você vai passar, eu acho que ela não justifica. Eu acho que ela Então, não justifica. exatamente. A gente vê Exatamente. com uma certa frequência, né? Operação sugerindo isso e tal, e eu particularmente eu acho bobeira.
De bobeira, é tão estranho quanto migrar de PVPoE para IPoE ou o inverso, né? Uhum. A dor passado ali eu acho que não justifica. Se pegar do zero, beleza. Então, você falou de pegar do zero, isso me lembra um case que a gente teve aqui na Hexa de um provedor que ele era localizado ali na divisa entre, se eu não me engano, Foz do Iguaçu, né? Ali no fim do estado, que tinha Aham, ligação ali com o Paraguai. Então, essa rede ela sim. estava sendo reconstruída e lá sim a gente operou com a SAS, justamente porque, claro, a gente queria ver funcionando, era um case diferente, né? Aham. E o provedor também, o dono se mostrou apto a querer fazer algo diferente. Então, cara, já que é para fazer diferente, vamos fazer algo diferente então. Aí começamos com a SAS, né? E assim a rede foi executada. Mas, cara, no geral é sempre o SPF que a gente encontra. No geral é É sempre o bem, é bem. SPF. O SAS acabou ficando mais de lado, né, infelizmente, ao longo da história, né? Trazendo nesse assunto, inclusive, eu me recordo, isso era uma operação que ela era bem focada na questão de transportes, etc. E eu me Isso. recordo que ele citava que ele queria muito usar VXLAN, Uhum. né? Queria muito usar VXLAN, porque tinha que fazer um transporte e foi exigido que o transporte seja feito via VXLAN. Eu lembro que eu ainda falei, cara, isso tá estranho, porque o VXLAN ele não é exatamente para essa finalidade e etc. Qual que é a sua visão hoje sobre a utilização de VXLAN no ambiente de provedor de internet? Olha, Para a questão de transporte, etc. Você acha que ele pode vir a ser realmente uma espécie de substituto do MPLS? Ou você acha que não, né, não tem nada a ver? substituto da MPLS, eu acho que não. Acho que não, porque o VXLAN ele foi pensado ali nesse sentido para você ter redes L2 sobre redes L3, mas num ambiente mais data center. Então, Aham, ele encapsula no UDP, no pacote IP. Então, tem um aham. overhead muito grande ali 50 bytes, nessa cara. tecnologia. Ele é bem Então, gordinho. isso, não é muita coisa, mas o conceito dela não foi pensado para isso inicialmente, né? Então, substituir o MPLS, o VPWS, o VPLS, que são tecnologias ali para transporte L2 sobre redes L3 e MPLS, e o MPLS faz parte do provedor de pequeno, médio e grande porte, não tem para onde correr, a gente ainda não teve algo melhor que ele, tem o SRv6 aí, mas ainda vai demorar um pouquinho até a gente ver ele em amplo uso, né? Por enquanto, o Aham, plano de dados vencedor é MPLS, não tem jeito, é label. Então, sim. substituir eu acho muito difícil. Agora, isso não quer dizer que você não possa usar no provedor. Nesse caso, eu não me lembro agora por que o projeto solicitava o uso de VXLAN, não lembro se era porque Era o cliente ia, que exigia. ia atender servidores ali, VMs, É. o projeto, infelizmente, ele não foi executado, acho que por falta de investimento mesmo, né? Por falta de continuidade ali do próprio Facebook. Mas a Uhum. gente tem VXLAN rodando com provedores e a gente tem essa arquitetura implementada com EVPN também, inclusive. A gente tem o Que aí é. VXLAN EVPN em Switch Huawei aí, 6730, para a parte de servidores desse provedor. Nesse caso específico, não está transportando o cliente. Está sendo ali suficiente, está sendo utilizado para que as VMs tenham alta disponibilidade entre os servidores, né? Então, é um meio onde ela foi implementada ali, que ela veio para resolver isso, né? O VPLS É outro tradicional, rolê. a limitação de VLANs, né? Tráfego boom ali dentro. Então, o EVPN ele leva isso para o plano de controle. Você não tem mais aprendizado no plano de dados, tem N vantagens que o EVPN vai trazer ali. E a gente trouxe isso para esse provedor que ele se mostrou apto, queria o melhor que pudesse, né? Ele não tem limitações em investimento, então, cara, por que não fazer isso? Então, hoje isso está funcionando. E a gente tem o uso do VXLAN pontual também. Recentemente a gente teve um case onde o provedor ele atende um POP dele remoto, que atende via rádio. O rádio, infelizmente, não tinha como acessar, não tinha como fazer o isolamento, então o MPLS ali, o SMP não ia funcionar bem por causa do Aham. rádio, não a tecnologia em si. Mas quando chegava nesses rádios dele, o pacote acabava não sendo balanceado porque ele não conseguia interpretar a parte dos labels ali. Só a Aham. parte de endereço MAC, cabeçalho 2 e L3. Cabeçalho Aham. L2 e L3. Então não conseguia interpretar aquele label e acabava atrapalhando. O que que a gente fez? Já que ele só consegue interpretar L3 de maneira eficiente, a gente usou o VXLAN para transportar os clientes
esse ponto específico da rede até o BNG via VXLAN, entre switch Huawei nesse caso. E aí funcionou Aham. perfeitamente bem, uma vez que está encapsulado na camada 3, né? O É. rádio em si ele consegue fazer o balanceamento. Mas é aquilo, o overhead é alto, então eu acho que é algo mais para uso pontual. Mas está disponível, né? Não podemos Aí negar que a funciona. feature existe, né? A A feature feature existe, existe. A deve ser feature usada para a existe. finalidade que foi desenhado para isso, né? Exato. No, Exatamente. no, mas na questão da MPLS, não ficou claro para mim. Por que que não balanceava? Porque, beleza, o rádio ele tinha que balancear alguma coisa? O que que era? Tipo uma espécie de 2 mais zero ali? Era uma agregação. O switch ele tem uma agregação com o rádio, só que esse rádio ele não está fazendo um isolamento fim a fim. Então Ah, tem os rádios de cada ponta, né? aquele Ponta A cenário e com ponta CIE. B. E o switch fecha o LACP com esse rádio, fecha a agregação com esse rádio. Então, do switch para o rádio, balanceia. O SMP funciona, normal. Só que Aham, quando o rádio transmite para o outro lado não consegue interpretar. entendi. Na hora de entregar isso de volta para o outro switch, ele não consegue. Então, nisso que ele não consegue distinguir o que é cada coisa, ele mandava só numa interface da agregação. Aí Aí acabava tem que ser uma tendo perna problema. só. Então, Entendi. infelizmente, não foi possível por causa dessa limitação. Se houvesse o isolamento fim a fim, se um switch fechasse LSP com o outro, por exemplo, se fossem rádios individuais, cada um para uma interface, e fechasse fim a fim, funcionaria de boa, não teria Entendi. problema. É que a agregação em si era do switch pro próprio rádio, né? Duas Exatamente. interfaces pro próprio rádio. Aí o rádio não tinha inteligência para fazer isso. Exatamente. Aí não dá para exigir muito, né? Então a gente Infelizmente. explorou o máximo que pôde. Como não teve alternativa, a forma mais escalável de fazer isso funcionar foi utilizando o próprio VXLAN Mas ali um cenário, tradicional. VXLAN cenário tradicional. extremamente pontual, extremamente específico. É Extremamente extremamente específico, né? específico. É coisa que a gente enfrenta no dia a dia. Quem É, trabalha com consultoria acaba tendo que lidar com essas coisas, não tem jeito. legal. De fato. Na questão da MPLS, a gente vê que os provedores ainda são muito relativamente resistentes em adotar uma tecnologia de label switching, né? Hoje mesmo eu fiz uma reunião com um provedor que ele citou que a rede dele é toda baseada em spanning tree ainda. Não tem Misericórdia. MPLS, não tem MPLS na rede, né? Então o que ele precisa fazer é passar VLANzinha de um lado para o outro. Então já imagina o parto que é, né? Se não tem spanning tree, rolar um dedo gordo ali para a rede, Hum, né? Ou ter que usar algumas outras possibilidades ali, como switchport backup, umas coisas assim para poder fazer esse tipo de redundância que traz severas limitações, né? Quais são as principais vantagens que você vê hoje do MPLS no provedor, né? E quais as dificuldades que o provedor hoje você vê que ele tem para poder operar e implementar a tecnologia? Olha, dentro do que você falou, eu vejo que uma dificuldade grande que o pessoal tem é conhecimento. Eles desconhecem Uhum. a tecnologia e por isso acabam não utilizando. O equipamento está lá, ele tem suporte, o cara às vezes tem o switch RAW e tem tudo, mas ele prefere rodar L2 porque é mais fácil de operar. Mas é porque desconhece ali a tecnologia, o MPLS em si não busca como implementar, ou talvez tenha funcionando, mas ele só sabe copiar e colar. E aí Aham. ele não entende o que está fazendo de fato, e quando foge um pouco do que ele está acostumado a fazer, prefere ir pelo caminho mais fácil, né? Então essa é uma barreira muito grande. E o Ah, engraçado é que achar mais fácil passar VLAN por 10 equipamentos acho mais fácil do que configurar um portal de um lado, portal do outro e se vira, maluco. Então, cara, é difícil entender, é difícil entender. A gente já pegou redes Metro Ethernet aí que operam, nada contra o EAPS, tá? Nada Aham. contra. Mas, assim, ficar passando VLAN dentro de um anel L2 ali, cara, não rola, né? Não rola. Uhum. E às vezes o cara roda tudo L2, não tem nenhum SPF rodando na rede. Então, como é que você vai rodar MPLS se não tem nem um IGP funcionando ali para ter tabela de roteamento de fato? O cara roda a rede L2 e se for MikroTik, então mete tudo na bridge. Mete tudo na bridge É, e então fica totalmente inviável nesse sentido, né? Então, se o cara não faz esse trabalho básico, realmente faz o desconhecimento da tecnologia, aí mesmo que se torna uma barreira muito grande, né? Então,
A gente já tem feito um trabalho na Hexa, né, para desconstruir essa dificuldade, cada vez mais apresentando o MPLS e as vantagens que ele tem. Uma delas é esse encapsulamento que a gente fala, né, que é você conseguir ter a rede toda rodando L3, mas você consegue viabilizar serviços L2, fim a fim. Você consegue Como exemplo, sim. transportar uma VLAN de uma ponta para outra, né? Você consegue trazer isso de uma forma que traz ali resiliência, porque ainda que você tenha que uma rota caia, o tráfego consegue commutar pela outra, sem você precisar de spanning tree, RPS, APS. Lembrando que redes L2 elas ficam limitadas ali, né? Aham. Tirando o spanning tree que, tudo bem, ele consegue criar árvore, mas tem suas dificuldades que são grandes, né? O EAPS, que é muito utilizado em equipamentos da Datacom, que tem as versões dele para Huawei, por exemplo, chama de RRPP, mas é muito conhecido. Aham. Ele só se limita a rota A e rota B. Então você não consegue fugir. Agora, o MPLS numa rede L3, cara, você consegue ter várias, independente, desde que tenha a sinalização de labels ali usando o LDP, por exemplo, vai funcionar. Então torna muito mais fácil, é muito mais escalável nesse sentido. Mais Você não simples, passa o né? dia inteiro passando VLAN e se esquecer uma no meio do caminho já era, não funciona mais. Não é assim. Então, essas vantagens, elas são incomparáveis. Eu não sei nem como se é possível, como que opera uma rede hoje, um provedor que tem ali, sei lá, 5, 6, 10 equipamentos na rede, backbone Ah, sem pelo amor de MPLS. Deus. Não fica, não Não, tem condição. eu atuei em operação que durante muito tempo não tinha MPLS. E era assim, operação grande e era. É triste, tá? É triste. É bem complicado. Passar VLANzinha de um lado para o outro, não é incomum passar VLAN no lugar errado, fechar um loop, Uhum. né? Então é coisas que são complexas e totalmente desnecessário você ter esse tipo de risco na rede. Uma vez que até MikroTik faz MPLS e tem seus bugs, lógico, assim como muita coisa acontece em microchip. Qualquer vendor tem bug na real, né? Não existe nenhum vendor blindado. Mas, cara, em cenário pequeno ali, dá para você considerar MPLS em microtik e já começar a migração, começar a ter uma hierarquia bem definida no backbone, né? Uhum. E ainda na questão da MPLS, o pessoal muitas vezes ele implementa MPLS, né? Tá fazendo ali, porém definem, tem na cabeça que MPLS ele serve apenas para L2 VPN, né? Fazer VPLS, VPWS, mas não olha o tanto de outras features que o MPLS consegue trazer, né? O L3 VPN como um excelente exemplo aí que consegue trazer uma escala brutal pro provedor, né? Exato, uma solução madura de mais de 20 anos aí, se eu não me engano, e pouco utilizada. Infelizmente, pouco utilizada, pouco explorada. E vários casos onde você tem ali o uso do VPLS, né, que é o ponto multiponto, digamos, né, Aham. de redes L2, que poderiam ser feitas com redes L3, e aí você ter a facilidade de uso do BGP, de multi-homing e etc., não sendo utilizadas, e aí cada vez mais projetos L2, tudo embarcado em cima do outro, com VPLS, e levando, cara, até gambiarras ali, cada vez mais bizarras, né? Que é o que a Famosa gente rede até hambúrguer. costuma chamar aqui, carinhosamente, de rede hambúrguer, né? Que a pessoa constrói ali. Esse já é o provedor que já entende um pouquinho, mas ainda precisa caminhar mais, né? Ele entende MPLS, tem ali na rede, mas o que que ele faz? Ele pega, constrói o backbone MPLS, faz ali, usa o MPLS para fazer um VPLS grandão. Então ele pega essa rede, coloca um L2 por cima com o MPLS, e em cima dessa ele vem com as roteadoras de borda e fecha o SPF e BGP entre eles. Olha só que legal. Então, você tem uma rede BGP entre as bordas ali, rodando dentro desse MPLS que está por cima de outro IGP. Então, você tem um IGP em cima do outro, isolado. A gente chama isso de Coisa hambúrguer, horror. porque você vai Cara, fazendo isso as é muito fatias ali e feio, bota o mano. pão em cima, cara. É, mano, é bizarro, é bizarro. E tem Isso é... muita gente rodando assim, muita gente, muita gente mesmo. Vários treinamentos da X, a gente dialogando com os alunos, né, mostrando ali o uso do FreeCore, do 6PE, do 6VPE, né, dessas tecnologias, as pessoas, cara, como assim, mano? Mas aí, não, mano, é só MPLS, o pacote está encapsulado, ele vai atravessar, o equipamento do meio não vai interpretar.
Não, Ele é mas desenhado para isso, né? Pra gente conversa. Eu acho muito interessante que não é incomum quando a gente vê sobre MPLS, a primeira coisa que eles batem é L2VPN. Mas o FreeCore ele funciona de forma nativa, porque ele foi desenhado exato, para isso, para comutar baseado em labels, né? exatamente, Para exatamente. para quem tá ouvindo ou assistindo aí, só para dar um briefing sobre como o MPLS funciona, né? O que acontece é que quando o pacote ele entra, acontece uma operação chamada push, né? Que nada mais faz do que adicionar um label ali, ele adiciona um cabeçalho chamado sheen header, né? E existe uma troca de ether type, né? De 0800, por exemplo, com o IPv4 pro 8847, que é da MPLS. Né? Então, dessa forma, os equipamentos ali no meio do caminho, eles não estão mais preocupados com o IP de destino, eles só olham label. Né? E aí é por isso que possibilita você ter essa comutação passando de um lado para o outro, sem se importar se para onde que vai, para onde veio, de onde veio, ele só quer chegar ali no label, né? Exato, exato, né? Você tem os equipamentos todos ali Caiu, Wallace? utilizando o plano de Opa. dados MPLS, né? Comutando labels MPLS. Então, o equipamento lá do meio da sua rede, ele não precisa saber. Ele precisa só saber o que ele vai fazer com aquela marcação de label. E aí, graças a um LDP da vida, por exemplo, existem outros protocolos para distribuir label, sendo o LDP o mais comum, né? Ele consegue saber que aquele label, aquela marcação, sei lá, 1030 que chegou, vai sair com 1040 e outra interface. Então, ele só se preocupa com isso. Lembra muito o que acontece na camada 2, né? MAC de entrada, MAC de saída. Até porque, por isso, lá no passado chamava de 2,5, né? O É, protocolo ali, protocolo para 2,5, né? Você tinha ali essa eu ideia vi, de eu vi uma, 2,5. uma vez uma analogia que o sheen header é o gordinho no busão. Ele se Gordinho. enfia entre a camada 2 e a camada 3 ali, arranja um espacinho e é isso. Olha só, olha só. Mas não é bem assim, né? Porque o MPLS em si é uma tecnologia, né? Que é você Nem fazer protocolo, a né? computação baseado em labels MPLS, não mais no pacote IP, no cabeçalho IP, IP de destino, né? Mas sim no label de entrada, label de saída, né? E aí, essa questão do MPLS, esse encapsulamento, né? Que o equipamento se preocupa com o label, não com o que ele está carregando. E Aham. aí viabiliza toda essa questão, todos os serviços ali de L2GPN, que é o mais utilizado, né, que a gente vê no mercado, para transporte, para cliente de OLT, para levar para o BNG, e entre outras aplicações, né? E para o serviço em si de IBGP, de roteamento, o próprio BGP em si, a troca de tráfego, o 6PE, isso tudo pode ser viabilizado da mesma maneira. Desde que É haja interessante, label, vai funcionar. é interessante que o BGP ele casa com todos esses caras, né? Basicamente tudo que a gente falou aqui é o BGP que acaba fazendo essa sinalização, né? O próprio 3VPN, 6VPE, 6PE, Exato, FreeCore, né? Até o EVPN mesmo, é o próprio BGP que exato, faz, exato. né? Então o BGP ele acaba sendo andando de mãos dadas ali com o MPLS na maior parte dos casos, né? É, o protocolo extremamente escalável. Não tem um nível que eu posso, hoje eu diria que o nível máximo de escalabilidade é o próprio BGP, É, porque fato. foi evoluindo até a versão 4, né? E daí para frente eles pegaram a estrutura do protocolo e fizeram o que a gente chama na área de desenvolvimento, de programação, é de generalização. Então criaram um Aham. modelo genérico e a partir disso vieram as famílias de BGP, né? Onde você tem ali a família IPv4 Unicast, AF1, SAF1, e aí abriu o leque para cara, um É, monte de coisa. possibilitou o IPv6, né? Possibilitou No BGP, inclusive. IPv6, exato. Graças a essa estrutura genérica do protocolo, foi uma versão feita para o V6, uma versão feita para L3VPN, outra para o EVPN e por aí vai. Cada dia vai nascendo mais famílias de Eu acho, BGP. eu acho muito engraçado quando a gente vai no treinamento nosso, e aí eu pergunto, né? Quem já configurou MPBGP? Ninguém responde. Quem já configurou uma sessão BGP IPv6? Aí, não, eu já fiz. Então, parabéns, você já configurou Você já MPBGP. configurou. Exato, exato. Que As nada pessoas mais é. não linkam, né, Não uma se coisa com a liga. Não outra. se Acho que liga. MPBGP já é mandatoriamente MPLS. Não, não tem nada a Não, ver. não É tem nada muito a bom ver. isso. É É, legal. é justamente a capacidade do protocolo de ser multiprotocolo, né? Que o MP vem justamente disso, de multi-protocol. E a pessoa usa sem saber do que está fazendo ali. Já tem o IPv6 e nem sabe que se Não abriu, não capturou o pacote ali pra ver, né? Ele fazer a não percebeu negociação no Open e a tal. sinalização, o NLRI que está sendo trocado ali pelo protocolo, né, que é o NLRI no caso ali, que eu até esqueci o nome agora, que é a estrutura genérica, né,
Aham, do MPBGP para suporte aí a diferentes famílias, né? aham, Então, eles andam de mão dadas, cara. Não tem como uma rede hoje escalar sem ter BGP e sem ter MPLS. Não tem como. Não vejo, de fato. não vejo uma maneira disso acontecer, né? Isso pode ser que a rede opere sem BGP, mas ela vai chegar no momento que vai precisar, né? De Ela vai fato. chegar no momento que vai precisar. De fato. Não tem jeito como chegar a isso sem escalar, né? Você acredita voltando um pouquinho, você estava falando sobre o EVPN, né? Você acredita que o EVPN ele vai conseguir se consolidar como efetivamente um substituto aí do VPLS, VPWS? Eu digo isso porque o EVPN, o pessoal vê muito o EVPN andando de mãos dadas ali com o VXLAN, né? Mas a gente tem o EVPN MPLS, VPN SR, VPN SRv6, que é o que, por exemplo, o XBR está colocando na ATM agora. Né? Você acha que ele de fato ele vai conseguir substituir o VPLS ou você acha que não, tem outras maneiras? Substituir totalmente, eu acho que não. Aham. O cenário que a gente vive no Brasil, com a gama de provedores que a gente tem, muitos De fato. provedores regionais, né? Essa diversidade que o Brasil apresenta de provedores, né? Infelizmente, nem todos vão ter capital suficiente para investir em equipamentos que suportem a tecnologia, né? Então, Uhum. muitos deles começam com microtik, que é de baixo custo, e vão evoluindo, chegam no Huawei e tal, mas nem todo Huawei tem VPN MPLS, né? Que 730 mesmo acaba não fazendo, né? 6730 não Então, tem o EVPN VXLAN, né? Ele suporta o EVPN VXLAN, mas não suporta o EVPN no plano de dados MPLS. Então ficaria restrito a roteadores, e cara, o preço de um switch para um roteador é é. muito diferente. É muito diferente. O cara não vai sair trocando todos os switches por roteadores só para rodar EVPN Não, MPLS, né? não, nem justifica, né? Se não tá tendo problema, porque vai mudar. E vai rodar isso só entre as bordas? Talvez não faça muito sentido quebrar o padrão que já está sendo usado com o VPWS ou VPLS normal, só por causa disso, para poder rodar, fazer VPN MPLS, né, ali entre as bordas, entre os roteadores, BNG e borda, não faz muito sentido, né? Quebra um padrão fora que tem questões de licença no meio do caminho, então É de não é tão fato. fácil assim. Mas É um custo a para mais, né? é um custo a mais. Agora, para quem já tem mais dinheiro, consegue fazer mais aportes, talvez o próprio XBR está utilizando ali no SRv6, né? Então já consegue usufruir dessas tecnologias. Elas estão disponíveis. Seria bom se todo equipamento tivesse suporte, mas a gente sabe que tem que ter chip para isso, tem que ter hardware para É, isso e tem custo. de fato. Teoricamente, o B730V2 é para fazer SRv6. Se eu não tenho enganado, é VPN MPLS. VPN MPLS eu não tenho certeza, mas SRv6 sim. O 5732V2 e a Raze contar com a linha RAX 721 também com suporte, né? Na verdade, os últimos equipamentos que eu vi sendo trazido, sempre já temos falado, né? De suporte SRv6, suporte SRv6, É, suporte SRv6. Tá sendo muito comum isso. Recentemente eu visitei a Intelbras e a Intelbras tava com uma linha lá que estava para lançar já com suporte CRV6. porque E eu achei o interessantíssimo. IPv6 é o atual protocolo da internet, não é o É, IPv4. O IPv4 já é outdated há mas muito tempo. E tá, 2012. então ele vai 2012. resistir, está resistindo ainda, porque a transição, infelizmente, ela não é tão abraçada quanto deveria, e às vezes não é tão fácil quanto deveria. Hoje, ainda existem provedores que rodam só IPv4, né? PV4 Ainda parece. existem. PV4 parece o Mister X do Resident Evil 2, tá ligado? Aquela praga fica seguindo a gente, mata ele e volta. Praga aquilo lá, cara. Então, e assim, mesmo que você consiga ter sua rede toda IPv6, você ainda vai depender do IPv4, porque tem serviços, né? A gente sabe que banco, serviço serviço público, de governo, tudo isso infelizmente ainda roda IPv4, cara. E, cara, para Infelizmente, mudar, né? vai ter que mudar a estrutura, porque certamente são equipamentos legados que nem suportam IPv6 ainda, né? Ou é cheio de bug, então assim, Muita coisa infelizmente depende do isso dev, fazer depende do alteração, que deixa dev. hardcoded as coisas, é complicado. Exato. Então ainda vai demorar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ir na direção certa, que é o IPv6. Então, por isso que hoje o SRv6 ele está em alta, porque ele já é adepto a isso. É você conseguir utilizar ali serviços do Segment Routing, consegue viabilizar isso no backbone IPv6, totalmente pode ser isento de IPv4, mas eu acho muito difícil o cara conseguir.
fazer tudo V6 100% fim a fim, né? Em algum momento ele vai ter que pensar em conversão, então não acho que usar tecnologia de tradução de V6 para V4, não acho que isso faça sentido, mas os equipamentos cada vez mais estão vindo nessa frente do SR-V6 justamente por isso, né? Para estar adequado ao protocolo atual da internet e simplificando ali a operação por meio da estrutura do Segment Routing, né? Que em si ela já usa o IGP ali para Uhum. sinalizar as coisas, né? Você Não precisa daquela deixa. pilha de coisa. Você economiza ali, cara, de coisa, facilita muito. Exato, É, exato. você acha no caso, o SRV6 ele acabou meio que é, 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 tirando a necessidade do SR convencional? Porque o SR, eu vejo duas principais diferenças do SR convencional para o SRV6, né? O SRV6 funciona em cima de IPv6, né? Enquanto o SR convencional é em cima de IPv4. E o fato do SRV6 você não ter mais o conceito de label switching, né? Você utiliza ali o SRH para essa finalidade, você usa o próprio next Isso. header do É o IPv6 para essa próprio finalidade. cabeçalho de IPv6, né? Levando em consideração que o SR não vingou até o momento, tá? Já tem um tempinho ele, não é novidade, né? Se não me engano, a RFC de 2014, se eu não me engano, o SR convencional. Você acha que o SRV6, ele acabou meio que deixando de lado o SR? Porque eu não vejo mais o pessoal cogitando a utilização de SR. Todo mundo já tá mirando no SRV6. Você tem essa mesma visão ou você acha que não? Tenho. Tem porque certamente é aquilo, foi como eu falei, o atual protocolo da internet é o IPv6. Uhum. Então, eu vejo que a frente mesmo, a força de desenvolvimento do pessoal está indo nessa direção de suportar o IPv6 cada vez mais em tudo, dentro do provedor e fora do provedor. Não só para cliente final poder ter navegação, não. Cada vez mais você vai usar o IPv6 dentro da sua rede, para você ter gerência de equipamento, para você ter serviço e incluir, inclusive, a própria estrutura da rede rodar com IPv6 dentro ali do backbone. Então, por isso que o SRv6, eu acho que ele vai estar dominando cada vez, está ganhando mais espaço mais rápido que o próprio Aham. SR-MPLS ali, né? Até porque o SR-MPLS, quando ele veio, ele já não veio com tanto suporte quanto o SRv6 está agora. Você vê que os equipamentos às vezes não suportam SR-MPLS, mas suporta SRv6. De fato. De Entendeu? Já fato. é Então. mais comum você ver o SRv6 agora, mas não ver o SR-MPLS ainda nesses equipamentos, né? É justamente por causa dessa questão que eu entendo, que a intenção é virar realmente a direção, né? A intenção é ter a direção apontada ali para o IPv6 em tudo que for possível, né? É quando Cada essa, vez mais deixando o IPv4. Quando essa RMPLS veio, a gente mal tinha ASIC, né, para fazer um monte de coisa, né? Mesmo Exato, cenário coisa boba como FAT era feito apenas por router, você não tinha isso em switch, né? Nessa exato. época já vinha o 5720 aí, não tinha FAT. 5720 aí não tinha FAT, você tinha que pegar a linha acima, que era o HI, que mudava ASIC, aí beleza, agora vai, né? Então eu acho que a impressão que me dá é que o SR ele veio com uma ideia muito boa à frente do seu tempo, mas que deu a possibilidade para amadurecimento de ASIC, para vir o SRv6 e conseguir realmente se consolidar ali, né? E talvez até algum dia realmente seguir as palavras do Alan Caldas aí, ter a morte do MPLS. Nesse caso, Às vezes ele foi um profeta, quem foi um sabe, né? Foi profeta. um profeta, já sabia lá atrás que isso ia acontecer, tá vendo Ah, só? E a gente critica, nunca critiquei, nunca duvidei. nunca duvidei. Cara, qual que foi o que que você teve assim de pior pior caso que você viu assim de problema que você chegou a ter troubleshoot na sua carreira aí? Assim, assim, cara, tive que debulhar muito tempo, deu trabalho pra conseguir encontrar o que tinha de problema ali. Uma coisa que te remete com muita força? Lá ele. Lá ele mil vezes. Não, cara, ao longo da jornada foram muitos problemas, né? Não tem nem como discutir, não tem nem como lembrar de tudo, assim, dizer, Aham. esse foi o pior, alguns, tirando o DDoS, não vou nem entrar em DDoS, que já Ah, perdi, não, pelo amor perder de noite por Deus. isso, não vou nem entrar nesse mérito, Não, não, não. Só falar de mas DOS e a gente tem que colocar um psicólogo junto aqui com a gente. nem vale a pena entrar nesse mérito.
Mas teve alguns cases assim, a gente consegue lembrar, né, rapidamente. A gente pegou um caso de uma rede hambúrguer, né, como eu falei, com VPLS, as De hambúrguer bordas é foda, ali, cara. BNG, tudo se comunicando por dentro desse VPLS. E aí, a gente sabe que redes L2, elas têm um problema quando elas começam a crescer, tem muito tráfego, né, aquele um não unicast que roda ali dentro, às vezes é Famoso, pequenininho você não vê, famoso mas bug. quando você tem 200, 300, 500 GB rodando, cara, isso começa a dar uma dor de cabeça. E aí, cara, tinha vários equipamentos se falando nesse DPLS e tinha muito esse tráfego boom ali acontecendo. Então, volta e meia, isso meio que gerava um loop ali dentro que estourava, a porta dos equipamentos ia lá em cima, saturava. Então, isso ficou bastante tempo rodando até a gente conseguir descobrir o que que era, porque era meio que intermitente, não parava 100%, né? Não tinha uma Porque não lógica ali não tinha uma lógica, porque é algo aleatório, né? Então, quando você tem uma rede L2 muito grande, redes L2 elas não foram feitas para serem muito grandes, né? A ideia não é que Uhum, seja. A inteligência da camada 3 ela é para facilitar isso e você segmentar com roteadores, né? Ponto, uhum. né? E tudo mais. Só que infelizmente tinha essa questão. E como havia muito tráfego, isso estava ali rodando, dando muita dor de cabeça. A gente bateu muito para poder resolver. No meio do caminho descobrimos até que esse IGP era broadcast ali dentro e tinha Nossa. adjacências do VPLS que não estavam devidamente configuradas. Então, assim, em determinados momentos você tinha dois DRs da rede. Olha só que loucura. Então, Caraca, pera aí, o full mesh do VPLS não tava feito certinho? é, não estava feito certo. Então a gente Pô, fala, ó, a cara, aí não ajuda. tecnologia é escalável, ela facilita o trabalho, mas ainda assim as pessoas encontram meios de subutilizar a ferramenta, né? É impressionante. E aí, cara, dois DRs do nada e a gente não ter chute 8 horas da noite e tal. Cara, mano, por que que uma ponta default para um lado, outro para o outro? Cara, tem algo errado aqui. Fui batendo até conseguir encontrar. E aí começou-se um trabalho para ir extinguindo essa camada L2, começar a diminuir cada vez mais ela, né? Até que isso foi sendo controlado, né? Esse tráfego ele parou de dar tanta dor de cabeça e o projeto seguiu. Até a gente, onde a gente deu suporte ali, conseguimos ir apagando os incêndios e levando, mas a gente elaborou um projeto com a L3VPN todo para Aham. substituir, porque nada daquilo era necessário. Aquilo estava ali por uma comodidade do passado e não se permite, porque provedor sabe como é que é, tá funcionando, não vai mexer, né? Então O time tá se ganhando, não se mexe. Aí vai ver o não Vasco. deram margem. Não deram margem para a solução e acabou-se que aquilo foi crescendo, o monstro foi crescendo, crescendo até que um dia ele resolveu atacar, né? E aí foi toda aquela dor de cabeça. Nossa, mano. Foi bem bizarro, bem bizarro, bem bizarro. Também lembro de um caso onde era um T-Shoot com TE nesse cenário, né? Era uma Aham. rede bem grande e tinha esse problema de comutação ali, porque os enlaces eram extremamente longos. Tinha tiros de Aham. 400 e 800 quilômetros com DWM. E Caraca. aí essa comutação estava ficando muito lenta, né? Estava sendo percebida pelo cliente. Aham. Então a gente teve que fazer um trabalho conjunto com o L2, L2 onde eu digo o cara da camada física, da infra, começar a corrigir Aham. os problemas da camada 2, né? A gente sabe que compartilhamento de canais ali no DWDM para aumentar a disponibilidade é muito comum. O cara tem uma Sim. fibra, faz vários canais ali e vai passando 200 GB agregando aquilo ali. Só que quando aquela fibra tem um problema, vai parar tudo ao mesmo tempo. E Uhum. aí isso começou a ter dificuldades no protocolo, porque por mais que se use o SRLG ali no TE, É, ele eu ia não te vai conseguir perguntar, saber tudo. você colocou SRLG nesse caso ou não? Tinha SRLG para essa distinção, só que ainda Aham. assim havia tantos caminhos compartilhados que a camada, o protocolo, a parte lógica, ela não conseguia entender aquilo ali e aquilo tudo parava ao mesmo Entendi. tempo. Então, ele comutava para cá, para lá, só que essa aqui cai ao mesmo tempo da de cá. Então, gente, problema de camada física tem que ser resolvido a nível de camada física. Sim. A gente vai aperfeiçoar o protocolo máximo que puder, vai colocar tudo que pode, só que não tem milagre. A camada física tem que estar bem ajustada. E aí houve esse trabalho e, óbvio, a gente aperfeiçoou também a camada lógica, né? Com Aham. BFD, o uso de RS,
automatiza ações ali no RSVP, Aham. otimizações, perdão, otimizações no RSVP, as mensagens, o S-Refresh ali para reduzir o tamanho delas, Aham. BFD, a gente não chegou a ajustar timer de IGP, porque o BFD cumpre bem essa função de detecção de falhas, mas começamos a enxugar tudo, principalmente ali apontando os pontos na camada física que precisavam de correção, né? E aí, depois Aham. disso, cara, começou a ter muita paz nesse provedor, já com mais de 100, 200 mil assinantes. É, teve bastante dor de cabeça, mas graças a isso conseguiu recuperar. Só que aí foram dias de laboratório, né? Com Ah, 6730 colocado ali em bancada, fazendo lab, testando, tira a rota, coloca a rota, vê como se comporta, o tempo que a mensagem leva para chegar do outro lado e por aí vai. Então, acaba sendo um pesadelo entender isso, porque esse acaba sendo um momento que o cara que faz a parte lógica senta junto com o cara da parte física, entende lançamento de cabo, etc, por onde está passando, né? Isso é. é uma coisa que geralmente Tem tem que equipes andar. separadas, mas esse momento teve. Você vem cá, vamos conversar, né? Uhum. Chega um momento que não dá, mano. Você não vai conseguir resolver problema físico só com a parte lógica. Não adianta. É, Chega uma hora não, que não não tem adianta. como. Não adianta, infelizmente. Isso me lembra um caso que eu peguei, cara, que era um cenário de fibra duplex, né? E aí apenas uma ficou zoada, ficou atenuada, né? Apenas um pelo ficou zoado. Então, assim, ele ferrou ali apenas uma direção. Como que resolveu? Fazendo a transmissão, o upload ir por um lado, o download e voltar por outro lado do anel. Dessa forma a gente Nossa. conseguiu, conseguiu Caramba, garantir bizarro. isso. É, porque Bizarro aí. na prática o que doeu foi a transmissão, né? Que seria o upload do cliente. Então isso não doeu, Aham. né? Eu só joguei pro outro lado do anel ali. Como o RSVP ali nesse caso, ele é unidirecional, isso facilitou bastante. Isso, Né? Isso foi um isso. programa da Bahia, eu lembro bastante. Isso foi bem interessante. Mas para encontrar isso, cara, vai Normalmente a tempo. simetria está associada a problema, né? Mas É, nesse nesse caso caso foi foi a uma solução. solução, né? Foi uma Nesse caso foi solução. a Legal, solução. legal. Nesse caso É foi a solução. possível. Uma outra pergunta agora é inversa. Qual que foi o projeto que você trabalhou assim que você viu que foi o mais legal, que te marcou bastante? Olha, que mais lembro assim, cara. Teve vários, né? Um que eu gostei muito, assim, que foi fora do comum, foi o uso do EVPN VXLAN, Aham. só que com o Distributed Gateway, onde a gente tem o mesmo gateway em vários equipamentos e as VMs elas se falam ali de forma redundante nesse sentido. Que legal. Ou seja, eu não tenho VRRP, né? O EVPN VXLAN ele permite isso, você consegue ter isso funcionando. Então eu Peraí, você tenho o tá usando mesmo. EVPN mais VXLAN para isso, escala para sempre. Exato. Nossa, Exatamente. cara. Então, a gente tem os servidores, né, espalhados pela rede, e essas VMs, elas têm o mesmo gateway nessa mesma rede. Então, mesmo que ela esteja no site A e no site B, elas estão separadas, cidades diferentes, mas elas falam com o mesmo gateway. E isso não Aham. gera lucro, porque dentro do VXLAN elas conseguem se comunicar, graças ali à maneira com que ele trabalha. O plano de controle cuida disso, né? Elas conseguem Que se legal. comunicar, porque meio que aprende o barra 32 delas ali. É bem diferenciado, né? O VXLAN nesse sentido, por causa do EVPN. Esse E caso você levou aí, o EVPN VXLAN para dentro do hypervisor ou você matou no switch na frente? eu matei no switch, mas é possível levar para dentro do Proxmox, você consegue fazer isso também. Eu Legal. preferi restringir ao switch, porque ainda não estava 100% no Proxmox na época que a gente É fez, bem então recente isso. é recente, né? Então a gente preferiu matar no switch para garantir que até ali vai funcionar bem e deixou só L2 ali para dentro do server. Mas é possível, tem como você fazer isso sim. No Legal. Proxmox dá para você fazer. E é muito legal você ver isso funcionando, porque assim, a ideia é que ele não faz com que o ARP, o gateway do site A, ele não faz o ARP Aham. voltar por dentro do VXLAN para o site B. Então você consegue ter o mesmo gateway em vários lugares ao mesmo tempo. E Legal. isso sem um VRRP rodando entre eles. Então se a VM sair daqui, eu fizer uma migration dela para lá, ela continua funcionando, porque o MAC é o mesmo. O ARP sempre resolve Que para o mesmo legal. cara. Então eu não tenho um flood de novo para a VM descobrir, o MAC desse IP do gateway aqui mudou. Não, o MAC do gateway é sempre o mesmo. Então não tem ARP nesse sentido ali do gateway.
é distributed gateway justamente por isso, né? E Que da ele hora, cara. ele suprime, faz a supressão desse ARP de volta por dentro do VXLAN para não dar loop. Caso contrário, ia ficar Vai dar uma loucura. uma tempestade ali o tempo inteiro, né? Ia ter um storm ali para resolver, porque cada vez o ARP ia ser diferente, né? Ia ficar resolvendo várias Aham. coisas. Então, isso é suprimido ali. E assim, como se utiliza VXLAN, EVPN, Switch Highway, foi um case assim bem diferente, bem legal de trabalhar, porque a gente teve que utilizar as famílias. Aí é uma topologia onde você tem dois refletores e os switch fecham com esses route reflectors, falando na família Aham. do EVPN. Então, assim, foi bem fora do que a gente costuma fazer no dia a dia. Foi muito legal. Até no laboratório, fazer o migration, ver funcionando, ver que não tem perda de pacote, Que porque não legal. tem resolução de ARP, então a VM só vai Meme para lá e pop, continua meme pop funcionando. diferente, migrou e. Migrou, tá fino, tá tranquilo. Legal. Isso a parte de roteamento em si, né? Porque é óbvio que os servidores também têm a parte de escalabilidade entre eles. Aí você pode ter o CEF, nesse caso o ZFS com replication faria mais sentido, porque são sites Aham. diferentes, não tá no mesmo lugar, né? Mas isso não Aham. tem nada a ver com essa parte é só o roteamento entre as VMs mesmo, só o meio de comunicação entre elas, né? Não é só Nossa, um que legal, cara. VPLS, né? Poderia ser Aham. antigamente era um VPLS, realmente, Aham. com VRRP entre as duas bordas, né? Aham. Só que isso foi substituído e o gateway agora está no switch. Então eu não tenho mais ali, eu posso ter 3, 4, 5 bordas nessa topologia que não vai ter problema. Ctrl C, O gateway está no Ctrl C, switch. Ctrl V, né? Copy and paste e Copy and vai. paste. Exatamente, Continua exatamente. escalando. Esse foi um dos cases muito legais que a gente atuou, que foi fora da caixa, né? Fora da curva. Outros envolvendo ali 3VPN, reflectors, múltiplos equipamentos fazendo CGNAT de forma distribuída, distribuindo banda ali, Aham. fazendo load balance entre eles também. São cases que a gente encontra por aqui. E por aí vai, cara. Mas assim, se fosse Legal. lembrar, esse foi o que me lembra assim, porque foi diferente. Foi aquilo fora da caixa, né? Fora do que a gente vê no dia a dia, né? Legal. Bom, vamos, já estamos aqui em quase uma hora aqui Caraca, já, uma de hora? podcast, uma Nossa, hora já falando. impressionante. Bom, meus amores, esse foi só o primeiro episódio do ExaCast, né? O Wallace vai atuar nos próximos também aí como co-host junto comigo, né? Vamos ter vários outros participantes, aí vários convidados, então vai ser bem legal. A ideia é a gente sempre trazer esses conteúdos mais técnicos, né? Então, é isso. Você quer deixar uma última mensagem final aí, Mr. Wallace? Cara, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de começar esse projeto, de fazer parte disso, dos próximos também, se assim for permitido, né? Se assim tiver. Quem sabe que a gente está aqui, mas tem as demandas também do dia a dia, né? E incêndios Aham, acontecem, não tem jeito. É o meio que a gente vive, né? Um dia tá tranquilo, outro dia pode estar o caos. Então, aham. espero poder estar nos próximos também. E para quem está estudando, quem quer vir para esse meio de tecnologia, cara, é muito bom, é desafiador. Para quem gosta de usar a mente, como eu falei lá atrás, né? Não é algo que vai ser repetitivo, digamos, né? É um meio que permite que a gente use muita lógica, muito raciocínio para fazer, implementar projetos, soluções, é muito legal. Então, vale a pena, tem, cara, uma dica que eu dou, não sei por onde começar, pega uma certificação, CCNA, o HCIA, o JNCIA, e estuda ali aquela ementa para você conseguir pegar a base ali, porque como é um meio de tecnologia muito grande, as pessoas ficam perdidas, não sei por onde Já pode começar. começar, né? Então, esse é um norte que é muito bom para você estudar. E até depois de galgar na carreira, é muito bom para você se manter ali estudando, né? Ter uma linha de raciocínio para estudar, né? Acho muito legal. E use MPLS. Não deixe de usar MPLS. É, não percam noite de sono com Spanning Tree, pelo amor de Deus. Utilize MPLS. Busquem saber, percam o medo da tecnologia, estudem, né? Tem conhecimento pra caramba na internet. Não estamos aqui para ficar vendendo curso, né? A gente fala, a Exa tem os treinamentos, mas é, tem muito conhecimento na internet que você consegue de maneira fácil ali obter. Então, não tenho medo do MPLS. Pelo contrário, ele pode ser a solução aí para diversos problemas que você tem, tá? Bem Então é isso enfrentado. aí. Bom, podcast disponível aí no Spotify, também vai pro YouTube, né? Então, é isso daí. Bom, galera, obrigado.
Até a próxima. Acompanha a Hexa aí. E aí tá no NetConfig. Tchau. Falou pra vocês. Valeu, galera. Abraço. É nóis. ExaCast.